A gente fala muito, né, do nosso sócio-torcedor, né, o tamanho dessa torcida. Por que você acha que o sócio-torcedor do Flamengo ainda não emplacou da forma que tinha, que deveria emplacar? Porque a torcida do Flamengo, ela é gigantesca. Cara, eu acho que o sócio-torcedor, e na época que eu tava lá, eu tentei muito movimentar certas frentes, e quando eu falei que eu fiquei parte feliz, eu também fiquei parte frustrado. Porque muita coisa que eu quis avançar eu não consegui. E eu não consegui muito porque, cara, quem tá lá como voluntário tem que fazer um trabalho político para aprovar uma pancada de coisas. E ao mesmo tempo não tem recursos suficientes. Pelo menos naquela época a gente não tinha recursos suficientes para certas questões. E quando eu entrei, o sócio-torcedor tinha uma mentalidade, que é uma mentalidade que eu acho que perdura até hoje. E assim, nenhuma crítica a quem está lá hoje. Mas era um modelo de maximizar a receita em curto prazo. O nosso programa Sócio Torcedor hoje, e na minha época também, e eu tinha, não brigas, mas discussões muito prolíficas, tanto com o Fred quanto com o Bruno Spindel, que trabalhou comigo, né, como diretor de marketing e tal. Eu era VP, ele era diretor de marketing. Cara, mas se a gente fizer isso, a gente perde no curto prazo receita. Tá, mas a gente ganha no longo, como a gente fez quando a gente mudou o modelo de precificação dos ingressos, né? Que eu vinha no modelo e, cara, tem um profundo respeito, tá, quem tá hoje na cadeira. Mas na época, o modelo que foi feito antes de mim era ingresso caro para quem puder pagar e ir no estádio. Sócio-torcedor caro para quem puder pagar o sócio-torcedor, ter o orgulho de ser sócio-torcedor. Então, o nosso sócio-torcedor, na época que eu cheguei, ele era baseado em orgulho de ser sócio-torcedor e acesso facilitado aos ingressos. Tá? Fora disso, não tinha nada. E eu batia muito na tecla, cara, a gente tem que transformar o sócio-torcedor para o que o Flamengo é no Brasil. Não sócio-torcedor para quem é nos arredores aqui do Maracanã, ou quem vai vir ver jogo, ou quem, dentre 20, 30 mil pessoas, que era o número, porque quando eu cheguei, a gente não tinha acesso ao Maracanã, né? A gente estava viajando pelo Brasil para jogar. Cara, tinham 20, 30 mil sócios-torcedores. Acho que a gente chegou a 40 nesse período, sem estádio. Aqueles eram os abnegados, apaixonados, que pagavam sócio-torcedor a qualquer custo. Não que quem não pague no momento desse não seja também apaixonado pelo Flamengo, mas é quem pode pagar, escolhe pagar. Então, cara, a gente tem que criar um sócio-torcedor que não seja só para ingresso no estádio. A gente tem que criar um sócio-torcedor que tenha benefícios, de fato, né, para quem é rubro-negro e que está querendo fazer parte dessa associação. Então, esse para mim é um ponto principal, deixar de ser só para ter o orgulho de ser e deixar de ser só para acesso ao estádio. Como? Cara, hoje a gente tem milhões de formas, né? Tem gente que paga algumas centenas de dólares ou milhares de dólares, né, em NFTs para fazer parte de clubes, né, para ter acessos específicos a coisas que podem ser, falar em inglês aí, mas o meet and greet com o atleta, né, uma certa prioridade quando o clube está jogando na sua cidade, acesso a produtos exclusivos, a rede de descontos no Brasil inteiro, né, como outros clubes associativos, como outras associações fazem. Então, para mim, o grande problema do sócio-torcedor é o modelo mental que se tem de sócio-torcedor, de maximizar a receita em curto prazo, que acontece, por exemplo, na véspera de um jogo, o cara que entra lá por cima. O cara que entra lá por cima para ter acesso ao ingresso, você está, né, em detrimento de vários outros que já estão há um tempão, né, privilegiando o cara que resolveu pagar caro pouco tempo antes. Então, eu acho que isso, Petinho, não sei se eu respondi, mas para mim é o principal problema. Não, e continuando esse lance do sócio-torcedor, eu sempre imaginei o sócio-torcedor como... seria o sócio também que votaria, né? Que votaria e ajudaria ali a eleger o presidente, o que mais quisesse incorporar, não só a questão do ingresso. O Ricardo Hinrichs, que você deve conhecer com certeza, ele já fez essa colocação e eu achei muito interessante, que ele estava falando no caso em particular dessa gestão atual, mas eu acho que cabe muito para o passado, né? Desde quando o sócio-torcedor foi criado e você falou um pouco disso, que ele, e aí no caso ele perdura, de tipo assim, de beneficiar entre aspas, tá, gente? Tipo assim, porque quem pode pagar uma parcela da torcida, que é justamente esse torcedor que pode pagar. Eu não sei se você concorda com isso e se na sua opinião, qual seria a melhor maneira de democratizar isso? Aí eu não tô, lógico, o cara que for pagar pouco, cara, não vai ter minha prioridade, né? Mas você deu um exemplo aí que, pô, o cara vai ali, espera a boa, né? Pô, o Flamengo tá na final contra o Corinthians. O cara vai lá, compra o Topper Blair lá do Diamante agora Já mudou os nomes tantas vezes, cara. Diamante, não sei o quê. Compra o Diamante e o cara entra na frente da galera
que tá ali, como você falou, roendo o outro. Eu conheço gente que tá desde o início, né? Desde o início. Como é que você acha? Você concorda com essa fala dele? Como é que pode resolver esse problema? De fato, né? E a gente vê muito essa filosofia na gestão e ela tem uma razão de ser. Eu também não tô fazendo juízo de valor. Eu tô buscando a razão. Você vai ver, cara, que às vezes eu olho a mesma questão de dois lados, significa que eu tô defendendo um outro. Mas vamos olhar com essa mentalidade de que, cara, o Flamengo precisa ter um faturamento crescente ano após ano para ser competitivo, poder contratar um puto elenco, ter um belíssimo CT, né, ter os melhores profissionais, tal, apesar de que eu vou questionar essa questão de profissionalização do clube ao longo dos últimos anos. Então, assim, o Flamengo precisa de grana, né? Mas de onde vem essa grana? Ou, mais do que isso, de onde vem essa grana no longo prazo? Porque você não pode ter uma destruição de valor. Quando você privilegia um cara que pode pagar muito em detrimento de 10, 12, 15 milhões que podem pagar alguma coisa, você está destruindo o valor no longo prazo. Tá? E aí, cara, vou fazer uma confissão aqui. Na minha época, né, o pessoal falava muito de um patrocínio que a gente tinha do PES. Né? Porque o PES pagava e o FIFA não pagava. Né? A EA não pagava e a Konami pagava. Então muita gente falava assim, pô, tinha que ter o Flamengo também, né, no FIFA e tal, não sei o quê. Cara, quando eu cheguei, o contrato já estava fechado e era um contrato bacana e, pô, é um produto legal, um videogame legal. E eu falava, não, cara, isso não tem influência, pô, a gente tá naquele que paga, né? Mas, cara, eu tenho um filho hoje de 7 anos que é viciadaço em jogar o FIFA ali. Ele gosta dos dois, tá? Ele joga os dois, mas quando ele vai jogar FIFA, ele sente falta de ter o Flamengo. Sim. E aí, ele hoje, na Copa do Mundo, ele vê os jogadores das seleções que ele joga lá, e ele pergunta do jogador e tal. Então, naquela época, eu não tinha noção, cara, do quanto que você gera uma relação interagindo de várias frentes. E, às vezes, o dinheiro a curto prazo, né, ele sacrifica muito mais dinheiro a longo prazo. Mas mais do que o dinheiro, ele sacrifica aquela identidade que o Flamengo construiu ao longo dos anos, né, que, lá atrás, quando os nossos presidentes, né, fizeram com que o Flamengo fosse, pela rádio para o Brasil inteiro, a gente virasse de fato uma nação. Imagina se naquela época o presidente, né, quisesse cobrar das rádios para transmitir o Flamengo. A gente ia ser um clube... Tentaram, né? Mas regional. Aí só cobraram da televisão. Então, mas primeiro a gente depois, televisão e depois se instituiu. Então, quando você já era forte, já estava universalizado, quando já tinha torcedor no Brasil inteiro. Então, às vezes, você tem que saber a hora de ganhar o dinheiro. E eu acho que o programa Sócio-Torcedor tem vários caminhos. Agora é fácil falar daqui, tá? Dessa cadeira confortável, esse microfone bonito e tal, ar-condicionado, aguinha, Gabigol do meu lado. É fácil falar, mas eu tava lá. E eu várias vezes falei, cara, e se a gente criar um sócio-torcedor mais popular? E se a gente pegar 2.000 ingressos e botar pra galera que é beneficiária do programa, né, do governo, né, de risco social? Cara, eu tomei porrada de todos os lados. Sabe? E não do Bandeira. O Bandeira era sempre, muito aberto a isso. Mas de diretor que tinha meta. O cara falou, mas e a meta? Eu falei, cara, mas eu tô pensando no Flamengo daqui a 5, 10 anos, 20 anos. Eu não tô aqui pra ser dirigente a vida inteira. Eu tô aqui pra ajudar a construir um Flamengo mais forte possível. Que vai vencer, mas que vai ter 50 milhões de torcedores, 60 milhões de torcedores. Ou 50 milhões de torcedores no Brasil, mais sei lá quantos milhões de chineses, indianos, portugueses, americanos que vão estar torcendo pro Flamengo. Então, se eu faço um programa sócio-torcedor que ele é mundial, digamos assim, e que ele não é só focado em ingresso, focado em estádio, que ele considera várias outras coisas, né? Um programa mais popular para quem não pode pagar. Mas o mais popular vai comer do mais caro. Mas o mais caro vai ter outro tipo de benefício. Eu sei que, por exemplo, se eu lançar um sócio-torcedor de, sei lá, R$2.000 por mês, com benefícios hiper exclusivos, eu vou ter 1.000, 2.000 rubro-negros que vão pagar. Qual é o benefício desse cara? Eu tenho que pensar o benefício que faça sentido. E um de, sei lá, R$19,90, R$29,90, que tenha menos benefício, mas que valorize aquela associação, eu também vou ter. Não é igual, cara, o de R$19,90, R$29,90 com R$2.000 por mês. Entendeu? Tem que saber criar produto. E o Flamengo, naquela época, não estava, e hoje ainda, não estava preparado para criar produto sócio-torcedor. Ele tinha um programa, como ele tem até hoje. E muito medo, né, de você sacrificar o curto prazo em prol de um longo prazo. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo!
Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.